Olá, turma, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para orientá-los a respeito do trabalho molecular, parte 1. A sugestão que eu dou no trabalho é que as moléculas sejam estruturadas a partir de um material de reaproveitamento, né? Que a gente, além de estar construindo uma maquete estrutural, né, das moléculas, a gente também vai trabalhando uma consciência ambiental, porque você vai utilizar para fazer o trabalho um material que possivelmente iria para o lixo, né? Que seria panfletos, pode usar panfletos de comércio, de propagandas, né, de lojas que distribuem por aí, jornal, caderno velho, embalagens velhas, contanto que seja papel. Utilizando qualquer tipo de papel, você consegue obter uma massa aí e dar um novo significado para aquele lixo, né, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos ao vídeo. Primeira coisa é pegar um recipiente, uma bacia plástica e colocar o papel a ser utilizado na preparação da massa do papel machê. Rasgue-o num tamanho não muito pequeno, né, para poder não quebrar muito as fibras para a hidratação. Depois, cubra esse papel com água para que ele hidrate, né, para distanciar as fibras para a gente conseguir ter uma massa mais homogênea. Para conservar essa massa, é importante colocar hipoclorito ou quiboa para não fungar, né, criar fungo ou crescer qualquer micro-organismo ali. Então, para isso, eu coloquei 3 colheres de hipoclorito, mexi e depois deixo essa massa descansando por 24 horas. Até 4 horas eu acho que já dá uma hidratação bem legal. Enquanto isso, vamos preparar o grude. Então, em uma panela, colocar 3 colheres, ou melhor, em uma panela vou colocar 3 xícaras de água e 1 xícara do amido, pode ser o amido de milho, né, ou trigo mesmo. Eu preferi o amido de milho. 1 xícara de amido de milho. Mexa até ficar homogêneo. Não esqueça de aproveitar todo o material. Desperdício zero, gente. Depois, meia xícara de vinagre. O vinagre é importante para que o grude não fungue, né? Então, porque ele age como um fungicida aí no grude. Mexa, leve ao fogo e mexa até chegar no ponto. Esse é o ponto do grude. Esse grude vocês podem utilizar como uma cola, tá? É uma cola natural. Caseira, né? Cola caseira. Agora, com o papel já hidratado, vamos homogeneizar a massa. Pode usar um liquidificador ou um mixer também, tá? Se for usar o liquidificador, vai colocando em porções pequenas para não estragar o motor. Depois da massa bem homogênea, você vai reservar uma bacia, uma outra bacia plástica, né? De preferência aquela que vai preparar a massa, e uma jarra. Sobre a jarra, você coloca o pano, uma fraldinha, para poder tirar o excesso de água daquele papel. Então você coloca uma quantidade desse papel sobre o pano, feche, né, faça uma trouxinha e comece a torcer para poder tirar o excesso de água. O excesso de água faz com que a massa fique meio molenga, assim, uma textura não muito legal. Então é bom tirar e deixar a massa assim bem sequinha. Depois vai esfarelando toda a massa para deixar ela bem homogênea, tá? Quanto mais homogênea, melhor vai ser para misturar o grude, né? A incorporação do grude na massa para você ter uma massa mais homogênea. O grude você tem que adicionar aos poucos. Coloca um pouquinho, mexe, mais um pouquinho, mexe, porque para não passar do ponto, né? Porque senão se você colocar muito grude, a massa pode ficar muito mole e vai ser ruim na hora de modelar, vai ser ruim na hora de montar, né? Porque como a massa mole, você não vai conseguir uma boa aderência do palito e aí com o peso você não vai conseguir estruturar a molécula. Então, vai fazendo testes
o teste da bolinha para ver se a massa está na consistência de modelagem adequada, né, ideal para você. Então aqui eu percebi que ela tá bem boa, a bolinha fica bem homogênea, não tá quebradiça. Depois, chegou no ponto, pegue a massa, coloque num recipiente com tampa e você pode conservá-la na geladeira por até 30 dias, que não tem nenhum problema, ela vai ter eficiência nesse período, tá? Mas contanto que seja num recipiente com tampa. Agora vamos modelar. Preferi começar pela cadeia carbônica, que é o esqueleto, né, da estrutura. Então eu faço os carbonos com uma bolinha um pouquinho maior em relação às dos hidrogênios. O que eu percebi é que se eu encapar esse palito de dente, né, que está representando a ligação, a molécula ela ganha uma estrutura melhor e facilita muito no processo de modelagem, tá? Então eu fiz primeiro as bolinhas do carbono com as ligações e depois eu encapei cada palito com a massa do papel machê. Assim, na hora de colocar os hidrogênios, a ligação, a estrutura fica mais consistente, ela não fica desmontando por conta da adesão do palito com o papel, que fica mais fácil, né? Então ali eu tô tentando apertar um pouquinho mais para ter uma melhor adesão, mas essa adesão ela só fica melhor se encapar a ligação. Então eu encapei tanto a ligação dos hidrogênios, né, que estou colocando agora, e também encapei as ligações entre carbonos. Eu vou colocando o grude e compactando o local ali de adesão da ligação hidrogênio-carbono, né, para melhor colar e fixar as ligações, os átomos. Percebam que a molécula ela não fica desmontando na mão, né? Ela fica com uma consistência boa, fácil de manusear, justamente porque as ligações estão encapadas, né? Os palitos que representam as ligações estão cobertos com a massa e vocês vão perceber que fica muito mais fácil manusear dessa forma. Vocês podem utilizar um palito mais grosso, né? Um palito de churrasco. Mas eu acho que o palito ele ainda não tem tanta resistência quanto o papel machê. E aí fica, se porventura essa molécula cair ao chão, pode ser que ela quebre. Pronto, tá prontinha a molécula. Eu utilizei uma base para colocar para secar, para ficar mais fácil. E é isso aí. Bom, ó, esse é o resultado final da minha estrutura. Eu encapei as ligações porque dá uma melhor consistência na hora da montagem. Eu acho que também fica mais bonitinho do que ficar com aquele palito aparente. Se não quiser encapar, eu acho que vocês têm que aí ver uma forma mais prática, né? Porque principalmente quando for construir estruturas assim tridimensionais como essa, na hora de colocar para secar pode ser que a molécula, as ligações abram, né, com o próprio peso da massa, porque ainda tem bastante água, ela vai abrir e aí a estrutura perde toda a configuração. Para estruturas lineares assim até dá para usar o palito, né? Mas encapando vocês vão ver que é um material muito resistente, né? Então a chance daquela ligação quebrar é bem menor. Então, vou usar um palito de churrasco que é mais grosso, beleza, pode usar, né? Que vai te dar uma maior sustentação, mas o negócio é você fazer a junção. O importante é que fique muito bem fixa, muito bem resistente a sua estrutura, para que você não corra o risco de, por exemplo, no meio da entrevista, ela quebrar ou desmontar na tua mão, né? Isso aí não é legal. Então eu quero que a molécula fique fácil de manusear. Então o meu resultado final ficou assim, ó. Agora eu só preciso pintar as minhas moléculas, tá? Bom, durante a execução do trabalho de vocês, eu estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagenzinha que eu tento responder o mais rápido possível. Muito obrigada pela atenção e até mais.